Fala galera, bem-vindos em Fugir do Morcego, eu sou o André e ontem o Insider confirmou que a Margot Robbie vai continuar no DCU. Antes de tudo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos, que isso é bem importante, porque só aqui você vai encontrar conteúdo do Batman da DC, então eu recomendo muito você fazer isso. Bom, todo mundo sabe que a Arlequina fez sucesso após aparecer diversas vezes no DCU, e ontem um insider chamado Me Time to Shine confirmou que a Margot Robbie vai continuar como Arlequina nesse novo DCU, mas afinal, isso é verdade ou não? Bom, eu acho que isso realmente é verdade, porque esse insider já acertou diversas vezes, e também é meio óbvio que a Warner não vai querer perder meio que a Margot Robbie para a DC e também para outros projetos que a Warner vai fazer em outras franquias. Então, eu acredito muito que a Margot Robbie vai continuar. E também, a Arlequina só ficou famosa por conta que a Arlequina já teve diversas aparições em quadrinhos e também em animações. E também a Margot Robbie meio que fez um papel excelente como Arlequina ao longo do DCU. E também ela já teve uma animação que está tendo agora uma nova temporada. Então, na minha opinião, eu acredito que a Arlequina ela é uma personagem excelente que precisa ter muito mais destaque. E também eu espero que a Margot Robbie continue como a Arlequina, porque também já teve o filme da Barbie e bateu mais de 1 bilhão de bilheteria, 1 bilhão e alguma coisa. Então eu acho que a DC e a Warner querem sim continuar com ela, porque se ela ir para alguma outra, meio que, sei lá, uma outra empresa de cinematográfico, elas vão meio que perder, sabe? Elas meio que vão chupar o dedo, porque elas vão perder uma das melhores atrizes atualmente. Então, na minha opinião, eu acredito que ela vai continuar assim como a Arlequina. E também, mano, eu queria muito, por exemplo, se a Viola Davis, o John Cena, a Margot Robbie continuou com seus papéis nesse novo DCU, eu queria muito que alguns atores que eram da antiga Liga da Justiça fossem continuar no DCU, como por exemplo o Jason Momoa e também a Gal Gadot como Mulher Maravilha. Então, eu queria muito que no DCU, na Liga da Justiça, o Aquaman do Jason Momoa continuasse e a Mulher Maravilha da Gal Gadot continuasse, porque isso meio que falta de respeito com os outros atores, porque ele vai deixar alguns e vai expulsar outros, sabe? Então, pra mim, não faz muito sentido isso. Se o cara quer fazer um reboot, ele tinha que fazer um reboot total, não ter ninguém. Mas ele quer fazer um soft reboot, que é totalmente diferente do que eu acabei de falar. Então, na minha opinião, eu acho que o James Gunn deveria sim continuar com alguns atores da DCU, porque na minha opinião, a Gal Gadot e o Jason Momoa foram os únicos atores que deram certos nos seus papéis, porque os filmes bateram muita bilheteria. O Aquaman deu 1 bilhão de bilheteria e também a Mulher Maravilha bateu 800 milhões. Então, na minha opinião, eu queria muito que eles continuassem também, sabe? E vale lembrar que essa nova Arlequina que vai surgir nesse novo DCU que o James Gunn está criando, vai ser uma nova versão. Por exemplo, eu acho que a Margot Robbie ela vai fazer uma nova versão porque uns meses atrás o James Gunn confirmou que não vai ter uma continuação desse Esquadrão Suicida que foi feito lá em 2021, que também não tem relação com o primeiro filme. É como se fosse o segundo filme, como se fosse meio que um reboot assim. Então eu acho que todos os personagens que apareceu, que o James Gunn meio que criou assim, que ele meio que produziu, vai ser como se fossem novos personagens no reboot novo, sabe? Então, seria muito legal de ver mesmo a Margot Robbie meio que fazendo uma nova versão da Arlequina baseada nos quadrinhos, porque o James Gunn ele quer fazer um universo que é igualzinho nos quadrinhos, porque não seja igual ao lado do realismo, que nem o antigo DCU, que era pro lado do realismo, que não tinha alguns conceitos dos quadrinhos. Então, na minha opinião, eu acho isso muito legal, uma ideia muito bacana e também meio que uma novidade, porque eu queria muito ver um Batman do lado meio que dos quadrinhos, meio que um Batman mais cômico assim. O Superman também, meio que usando um traje mais pro lado dos quadrinhos, usando uma cueca. E também meio que a história em si do Superman e de outros personagens também fosse inspirada nos quadrinhos, porque os personagens muito mais legais meio que sendo inspirados nos quadrinhos em vez do lado realismo. Porque lá do realismo é meio que sem graça, porque se você fazer lá do realismo, você não consegue adaptar muito bem as histórias originais, sabe?
Porque se você for perceber, a maioria do pessoal que é do Twitter, que é fã da DC, querem mesmo meio que histórias que fossem igual dos quadrinhos. E eu sou uma delas, entendeu? Porque na minha opinião, o personagem é muito mais legal, muito mais dinâmico, você consegue trabalhar ainda melhor com um personagem que é inspirado nos quadrinhos, não lá do realismo. Por exemplo, o Homem de Aço. O Homem de Aço meio que tentou ser um filme pro lado dos quadrinhos, só que foi pro lado do realismo, né? O Zod morrendo, meio que quebrando a cabeça dele, o Superman quebrou a cabeça dele, o pessoal morrendo, entendeu? Por exemplo, o Batman matando pessoas, tipo inimigos, entendeu? Então eu acho que, tipo assim, tem certo filme do antigo DCU que era lá pro lado do realismo. O Aquaman 1, que bateu 1 bilhão, que foi lá em 2018, ele é pro lado meio que dos quadrinhos também, sabe? Meio que porque o James Wan, ele vai fazer o segundo filme do Aquaman também, e eu acredito que ele vai fazer um Aquaman que seja igual ao dos quadrinhos também, porque o primeiro filme que o Aquaman apareceu, o primeiro filme dele, teve sim um lado mais de quadrinhos, entendeu? Então, na minha opinião, eu prefiro 1000 vezes um universo que seja assim mais cômico, mais quadrinho do que realismo. E também uma outra coisa que eu quero falar é que a Arlequina pode ser muito mais aproveitada, porque ela pode aparecer também em algum outro projeto, por exemplo, a série de Gotham, que são as vilãs mais poderosas do universo do Batman. Por exemplo, pode aparecer a Arlequina, obviamente, pode aparecer a Mulher Gato com uma atriz legal, pode aparecer também a Área Venenosa. Então, tipo assim, eu acho que se você fazer um projeto baseado nelas, eu acho que seria muito legal. Eu acredito que pode aparecer também outras personagens também na série de Gotham. Pode aparecer também a Talia al Ghul, que vai aparecer, provavelmente pode aparecer no filme do Batman Brave and the Bold, se vai ter no caso do Damian Wayne, provavelmente vai aparecer a Talia al Ghul. Porque também tem muitas outras personagens que eu não vou lembrar de cabeça, vilãs do Batman, que pode aparecer meio que na série de Gotham. Mas as principais mesmo são a Área Venenosa e a Mulher Gato. Mas possivelmente pode aparecer também a Talia al Ghul e outros personagens, a Lady Shiva. Então eu acho que, por exemplo, a Arlequina, ela virou uma personagem muito importante, virou o rosto também principal da DC. Eu sei que muita gente vai me odiar que eu vou falar isso agora, mas na minha opinião a Arlequina virou uma quarta pilar da DC, porque ela teve muito sucesso, ela fez muito sucesso, se você for perceber. Por exemplo, ela teve várias HQs, né, que aconteceram no passado, tanto nos anos 2000 até em diante, ela tem quadrinhos novos. Ela apareceu também na sua própria animação, que ela teve a sua própria animação e está tendo sua nova temporada. Então, a Arlequina, ela tá virando uma personagem popular. E o pessoal não quer aceitar isso, porque eu vejo muita gente reclamando lá no Twitter: nossa, não sei o que, a Arlequina é 4 pilar, mas o Flash e o Lanterna Verde não é. Então eu acho que o pessoal tá muito meio que sem noção, assim, sabe? Eu acho que o pessoal muito sem noção no Twitter, porque ele não quer ver outro personagem sendo famoso, ele quer o personagem dele sendo famoso. Por exemplo, eu gosto do Batman, do Flash, mas nem por isso eu fico reclamando que não tem nada. Por exemplo, eu sou muito fã da Mulher Maravilha, mas eu não fico enchendo um saco falando assim: nossa, a Mulher Maravilha não tem animação, mas quanto a Arlequina tem, sabe? Então eu acho que o pessoal tem que aprender que esse momento é da Arlequina, sabe? Porque a Arlequina, ela é uma personagem incrível que se pode adaptar muita coisa. E eu prefiro 1000 vezes a versão de agora da Arlequina do que com o Coringa. Porque, meio que, por exemplo, o meio que relacionamento do Coringa e com a Arlequina é meio tóxico, sabe? Porque se você for perceber, tanto nos quadrinhos, nas animações, ele sempre foi um babaca com a Arlequina. E agora com a Arlequina com a Área Venenosa, eu achei muito legal, porque o relacionamento delas são muito fofo. Então as duas se amam. Então eu gosto muito da nova fase dela do que da fase com o Coringa. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso, se você concorda comigo. Se a Arlequina, ela deve ser sim a quarto pilar da DC, se ela merece tudo isso mesmo, se ela merece continuar no DCU, se ela merece ter quadrinhos, animação. Comenta aqui embaixo qual é a sua opinião sobre isso, porque a minha eu já falei tudo que eu tinha que falar. Bom, gente, aqui do lado vai ter outros vídeos do Batman, da DC, caso você queira assistir depois desse vídeo, tá? Então é isso, galera. Até a próxima. Falou, fui. Tchau, pessoal.